Olá, hoje eu vou dar continuidade à modelagem de alto-falantes e caixas acústicas, mostrando como que é feito no MATLAB, né, a simulação de uma caixa do tipo selada, tá? Que é o nosso tipo de caixa mais simples, né? Mas antes de eu começar, eu vou tentar tirar talvez algumas dúvidas que tenham ficado no nosso primeiro vídeo, né? Esse é o segundo, no nosso primeiro. Bom, a primeira coisa é com relação ao circuito elétrico equivalente. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês aquele slide que mostra o modelo do alto-falante no lado acústico, tá? Bom, esse modelo, ele é, como eu disse anteriormente, ele é separado em uma parte elétrica, outra mecânica e outra acústica, que são acopladas através de alguns componentes chamados de girador, com I, girador, e um transformador, tá? Por que existe isso? Bom, porque é natural do alto-falante ter uma parte elétrica, né, onde eu vou colocar a bobina, vou colocar tensão numa bobina, que vai gerar corrente, essa corrente vai gerar uma força que vai movimentar uma massa. Então tudo isso está sendo representado através dessas variáveis eletromecânicas aqui, tá? Então esse é o modelo matemático do alto-falante. Você fala, mas tá, o modelo elétrico eu tenho fonte de tensão, resistência, indutância, mas por que no lado mecânico eu também tenho resistência, indutância e capacitância, que são elementos elétricos? Não deveria ser mecânico? Sim, mas existe uma analogia, ou seja, para sistemas lineares, sejam eles mecânicos ou elétricos ou de outra área, até acústicos, eles geram sistemas de equações diferenciais que são análogas de um domínio para o outro, domínio elétrico ou mecânico. Então, existe geralmente a preferência pelos engenheiros, não só eletricistas, né, engenheiros eletricistas, de fazer analogia a um circuito elétrico. Por quê? Porque as técnicas de análise e resolução de circuitos elétricos, elas são mais intuitivas e são mais avançadas do que as técnicas de resolução de sistemas mecânicos. Inclusive, existe áreas da engenharia mecânica que faz exatamente isso, né, que tem problemas complexos mecânicos, com polias, roldanas e tudo mais, que você consegue vamos dizer assim, fazer um modelo elétrico equivalente desse sistema totalmente mecânico, que vai ter basicamente as mesmas equações diferenciais. Você vai resolver esse sistema elétrico, que na verdade você vai estar resolvendo um sistema mecânico disfarçado de elétrico, e depois volta para o domínio mecânico. É exatamente o que é feito aqui, tá? Então essas variáveis como RMS, que está desenhado como uma resistência elétrica, ela é um análogo a uma resistência mecânica, resistência de perdas, tá? Essa indutância aqui, na verdade, ela representa uma massa em movimento, ou seja, uma massa móvel. E essa capacitância vai representar a compliância da suspensão, ou seja, quão rígida é a suspensão do alto-falante, tá? Isso é bem comum na engenharia, você trazer problemas de outras áreas para o elétrico, resolve no elétrico e depois volta para o domínio de origem, tá? É isso que a gente faz aqui, leva de um domínio para o outro através desses componentes aqui, de um girador, né, que tem esse símbolo aqui na verdade, ou de um transformador, um girador ou transformador aqui no modelo do alto-falante, tá ok? Então, eu falei que muitos problemas a gente traz para o lado elétrico, né? Faz uma analogia para o sistema elétrico, e aqui não é diferente. Tá? Então a gente vai trabalhar com um modelo elétrico equivalente referenciado ao lado acústico, tá? Que é exatamente o que a gente vê nesse slide aqui que eu mostrei na primeira aula. Então aqui a gente vê que eu passei essas indutâncias para o lado mecânico e depois peguei tudo do lado mecânico e passei para o acústico. Aqui eu chamei RE e SLE de ZE, chamei a soma dessas três impedâncias de ZM, né, de Z elétrico, Z mecânico, e depois passei o Z mecânico para o lado acústico e passei o Z elétrico primeiro para o mecânico, depois o mecânico para o acústico. Tá? E a gente fica com esse circuito equivalente aqui. Tá ok? Agora,
existe o método de se gerar o circuito equivalente acoplado a uma caixa acústica, né? Que eu vou mostrar já no nosso circuito equivalente da caixa selada. Bom, aqui a gente está com o nosso circuito equivalente da caixa selada, tá? Note que desses dois pontinhos aqui para a esquerda é aquele circuito equivalente que a gente já viu, que é o circuito equivalente do alto-falante, tá? Esse circuito equivalente, esses dois terminais do circuito equivalente não são os terminais da bobina. Os terminais da bobina, na verdade, eles estão englobados aqui, mais ou menos na fonte de alimentação do sistema, tá? Esses dois pontos aqui, na verdade, representam os dois lados de pressão do cone, ou seja, o lado da frente do alto-falante e o lado de trás do alto-falante, certo? Ou seja, um lado da frente do alto-falante, que vai representar um desses pontos, e o lado de trás nesse outro ponto aqui, certo? Com isso, como é que a gente monta um circuito equivalente no lado acústico de uma caixa selada? Como eu disse anteriormente, você vai pegar de um desses volumes onde está a caixa aqui do lado traseiro. Se ele é um volume, ele é uma impedância resistiva-capacitiva, que é essa impedância resistiva-capacitiva que vem sempre para um potencial externo único que eu desenhei como essa linha aqui, tá? Então essa é a metodologia de síntese do circuito equivalente. Então você desenha a caixa, desenha o alto-falante, desenha no lado traseiro dele um polo, no lado frontal outro polo. Nesses dois polos você desenha o seu circuito equivalente do alto-falante, que nunca vai mudar, que é sempre esse aqui, pelo menos para o modelo que a gente deduziu, né? E daí nesses dois pontos você vai desenhar exatamente o que está representado à esquerda, onde um volume vai uma resistência resistiva-capacitiva para o potencial externo, e aqui do lado direito não tem volume, né? Ou é um volume infinito, né? Que representaria uma capacitância infinita, que é um curto. Então sai daqui e vai para a impedância de radiação, porque essa parte do alto-falante é a única que irradia, né, para gerar pressão sonora, para gerar SPL. Então, traduzindo esse circuito e juntando o circuito equivalente da caixa nesses dois pontinhos aqui com o circuito equivalente que a gente viu anteriormente, a gente chega exatamente nesse circuito equivalente aqui. Tá? Então esse é um circuito equivalente da caixa selada, né, linear, que a gente acabou de deduzir e vai simular daqui a pouco. Tá. Um outro ponto que eu tinha citado anteriormente era o fato desse circuito equivalente ele ser válido para pequenos sinais, e eu disse ali que ele era, quando eu disse pequenos, era pequenos mesmo, né, com o cone praticamente não se movendo. Eu vi que não ficou bem claro isso. O que eu quero dizer com isso? O alto-falante, quando ele se move, ele tem principalmente duas fontes de não linearidade. Uma, a bobina entrando e saindo do conjunto magnético, quando ela sai, ela perde material ferromagnético no seu interior, ou seja, fica mais ar do que ferro. Isso faz com que a indutância diminua, ou seja, a indutância da bobina, ela varia com a posição do cone, certo? E isso é uma não linearidade do sistema, porque para sistemas lineares a indutância tem que ser constante. Todas as variáveis têm que ser constantes, tá? Sejam elas resistências, impedâncias, todas elas têm que ser constantes. E nesse caso não é. E também nós temos o fato de que a suspensão do alto-falante, que é feito pela aranha, que o pessoal chama, né? Aquele tecido embebido em resina amarelo, ela deveria funcionar junto com a suspensão do alto-falante como uma mola. O que é uma mola linear? É onde o deslocamento é proporcional à força que você aplica. Lembra do ensino médio, a lei de Hooke? É exatamente isso, aquele F igual a kx, esse K tem que ser constante. No alto-falante ele não é constante. Ele é constante, ou seja, essa função só é linear, só é uma reta em torno de pequeno deslocamento do cone. Certo? Então,
para que a gente tenha um modelo linear, a gente tem que desconsiderar as não linearidades. E para desconsiderar as não linearidades de um alto-falante, você precisa ter pouco deslocamento. Mas aí tem a questão, tá? Então todo esse modelo que você desenvolveu só serve para alto-falante que praticamente não se mexe. Mas eu quero desenvolver caixa para subwoofer, que é onde, aliás, a teoria de Thiele-Small é válida, né? Ela só é válida basicamente de 200 Hz para baixo, que é grave. E onde tem grave, tem alto-falante que desloca muito o cone. Então para que serve esse monte de equação? Isso não quer dizer que quando a gente deduz essas equações e plota os gráficos de SPL, deslocamento de cone e tudo mais, ela não é válida para quando o alto-falante desloca muito. O que eu quis dizer é que ela é muito precisa para pequenos deslocamentos do cone. Mas isso não quer dizer que ela seja inválida para altos deslocamentos do cone. O que a gente tem que entender é que para deslocamento do cone elevado, vão existir na prática diferenças de resultado entre aquilo que se previu na simulação e aquilo que está sendo realmente medido, certo? Inclusive, os programas de computador que a gente usa, eu vou mostrar o WinISD, que é um software grátis aqui, muito bom de simulação. Ele até consegue levar em conta alguns parâmetros não lineares, mas da forma como é tratado coisas não lineares dentro de um problema linear, também é meio que uma gambiarra matemática, né? Então, eu prefiro usar os modelos lineares sabendo das limitações, tá? Outra coisa, aqui fica com a título de curiosidade, é que são essas não linearidades, principalmente da suspensão e da aranha não serem lineares, é que a gente gera distorção quando o alto-falante está deslocando demais. Tá? Quando está chegando perto do X-max dele, ou seja, perto do limite de operação, a distorção que a gente ouve, basicamente, é por causa desse fenômeno, tá? A indutância da bobina não tem tanta influência assim, tá? Mas da suspensão, sim. Então, vamos dizer que enquanto o alto-falante não está distorcendo, esse nosso modelo é razoavelmente preciso, ok? Então, inclusive, se você tiver alguma dúvida, não se sinta acanhado, pode deixar aqui nos comentários, se eu conseguir responder, né, se eu souber, eu respondo para vocês, ok? Então, é o seguinte, agora a gente vai pegar esse modelo aqui e a gente vai implementar ele no MATLAB, ok? Bom, aqui eu já deixei implementado, né? E eu vou correr o código aqui rapidinho para a gente ver como é que é feito, tá? Então, primeiro, a primeira coisa quando você vai trabalhar com sistemas lineares, ou seja, sistemas lineares no domínio da frequência, o legal é você chamar a variável S, que é a frequência complexa, né, da transformada de Laplace, faz essa jogadinha aqui, é chamada de transfer function de S. Isso vai dizer para o MATLAB que cada vez que você usar a letra S, na verdade você está se referindo à frequência complexa oriunda da transformada de Laplace, tá? Bom, vou definir aqui algumas constantes físicas, né, como densidade do ar, onde eu estou, a velocidade do ar numa certa temperatura e pressão, aqui o nosso espaço de análise, que, como eu disse antes, eu vou usar a mesma definição de small, que é de 2π, ou seja, toda análise é feita com o alto-falante numa caixa, seja ela qual for, encostada numa parede infinita, certo? Ou seja, o som não se propaga para trás da caixa, só para frente. Toda onda que estaria se propagando para trás, na verdade, ela é refletida por essa parede e vai, pelo menos, para um semiplano, um semivolume, né, para frente, tá? E aqui é a tensão eficaz na saída do amplificador, né, o valor eficaz da tensão, não o valor de pico. Considerando que, para um sistema linear, a gente está sempre falando de senoides, tá? Então, uma senoide de 20 volts de valor eficaz. Que valor de pico dá 20 raiz de 2, certo? Mas a gente vai trabalhar aqui tudo com valores eficazes. Tá. Aqui eu peguei um alto-falante que eu medi os parâmetros dele, que depois eu vou fazer um vídeo de como medir usando o computador aqui. Eu usei esse alto-falante aqui, ó. Não sei se vai ficar legal de ver aqui.
Eu usei um subwoofer de 6 polegadas e meia, é bem pequenininho, talvez seja o menor subwoofer para comprar, da Scar, comprei na Amazon, né? Ele é bem parrudinho, mas é bom que se eu vou fazer algumas caixas aqui para mostrar para vocês, é bom que seja pequeno, né, para a gente conseguir não ficar ocupando mais espaço com isso do que eu já ocupo dentro dessa casa. Então, eu tirei esses parâmetros dele aqui, que estão bem parecidos com o que está no manual, mas não é igual, tá? Aqui eu vou definir alguns parâmetros da caixa, que é aqui o fator de qualidade QL igual a 7, que aqui tá só um chutinho, né? Mas ainda assim é um bom valor, fica entre 5 e 7 por uma caixa selada, que vai definir aquele resistor de vazamento, tá? Nosso circuito equivalente, tá? E o nosso QA é o fator de qualidade de absorção, ou seja, que também aqui está bem alto, que QA igual a 100, basicamente você vai ver que não tem mais influência na resposta, ou seja, como se não tivesse nada amortecendo em termos de absorção, né? Ou seja, não tem nenhum material, não tem nenhum feltro dentro da caixa, nenhum material absorvente, tá? E aqui eu defini o volume da caixa em 10 litros. Lembrando que o MATLAB aqui, ele trabalha com unidades no Sistema Internacional de Medidas, né? Então, distância é metro, volume é metro cúbico e assim por diante, tá? Bom, como a gente tem que definir algumas variáveis aqui, eu defini aqui a frequência de ressonância do alto-falante, que é dado por 1/2π raiz de MMS/CMS, o VAS do alto-falante, que é densidade do ar vezes a velocidade ao quadrado, vezes a área do cone ao quadrado, vezes o CMS, e aqui é a capacitância equivalente da caixa, que é o volume dividido pela densidade do ar vezes a velocidade do ar ao quadrado. Tá? Todas essas equações aqui, elas estão naqueles slides da nossa do primeiro vídeo, né, da parte 1 do vídeo, tá? Então eu não vou dar muita ênfase aqui, você pode voltar lá e dar uma olhada. Aqui, essas impedâncias ZE, ZM, são exatamente aquelas que eu acabei de mostrar do nosso circuito equivalente refletido ao lado acústico, né? Então aqui basicamente o que eu estou fazendo é definindo as variáveis e refletindo elas todas para o lado acústico, como estava naquela figura. Bom, o cálculo da corrente no lado acústico também está definido lá, né, onde vai ser basicamente essa mesma expressão para qualquer tipo de caixa, né? Só vai mudar qual que é o nosso Z-Box, que está definido aqui em cima, tá? E aqui eu estou fazendo a nossa pressão, que é basicamente ρ vezes S sobre SPC, né, que S é a derivada da função, dividido pelo espaço, vezes ZA, que também está lá no nosso slide, ok? Aqui eu vou definir que eu vou plotar de 10 a 1 kHz, a resposta, mesmo sendo válido até 200, eu vou plotar até 100, até 1000, desculpa. Aqui algumas opções para deixar, né, ajeitar o nosso plot, né, tanto da curva de SPL, como do deslocamento cone, como da impedância do sistema, que são basicamente os 3 gráficos que a gente tem disponível para uma caixa selada, tá? Então eu vou dar o play aqui, né? A gente vai ter os nossos gráficos, né? Bom, o primeiro que eu quero mostrar aqui é o valor do SPL, né? Você vê que a caixinha selada, ela realmente tem esse comportamento, né? Esse aqui é o nosso valor da nossa pressão sonora em função da frequência, já em Hertz. Aqui eu tenho o nosso deslocamento do cone em função da frequência, com a marcação aqui do nosso Xmax, né? Tá? E aqui a nossa impedância é equivalente do sistema vista pelo lado elétrico, né? Aqui a gente tem um pico aqui, impedância em perto de 76 Hz. Tá, então eu tenho essas 3 curvas, eu tenho que comparar com um software que já é validado, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar
com o WinISD, certo? Que é esse software que você consegue baixar, né, no site da LinearX, e ele é grátis, então qualquer um pode baixar. Tá, então vamos comparar aqui primeiro a curva de SPL, tá? Aqui eu já cadastrei o meu alto-falante, né? Já fiz aqui tudo mais. Já acertei aqui também as distâncias, tá? E aqui vamos ver no WinISD quanto que chegou aqui perto do limite, aqui onde a curva já começa a ficar plana. A gente já chegou perto aí de 106.7 decibéis, certo? Aqui na nossa modelagem, a gente chegou aí perto de 107, ou seja, está bem coerente, tá? A parte de baixo aqui você vê que em 10 Hz, aqui eu estou um pouquinho acima de 70 e aqui provavelmente ele vai ficar abaixo de 70. Me parece que a partir dos 30 Hz a curva fica muito parecida, mas abaixo disso não. Isso pode acontecer por alguns motivos. Primeiro, o WinISD leva em conta modelos que talvez tenham alguns fatores de correção que eu não estou levando em conta aqui, que pode ter dado essa influência abaixo dos 20, 25 Hz, tá? Que também para a gente não vai fazer tanta diferença, tá? E também pode ser uma diferença do solver numérico, porque esse sistema de equações diferenciais elas são resolvidas de forma iterativa numericamente. E o MATLAB, que é o software que eu estou usando aqui, pode ter um solver diferente do que foi usado no WinISD, tá? Então, diferencinhas sempre vão existir, tá? Até porque eu não sei exatamente qual é o modelo que foi usado dentro do WinISD, tá? Mas a curva ainda assim ficou muito parecidas com o que a gente tem no software que já validado, né? Agora vamos para outra, que é o deslocamento do cone, tá? Aqui a gente vai trocar também para deslocamento do cone, tá? A gente vai ter essa curva, vamos ver que as curvas estão bem parecidas. Aqui a gente inicia com aproximadamente 12,7 milímetros de pico. Aqui na nossa modelagem a gente está com 12,6, está bem coerente. Enquanto que aqui perto do Xmax a gente está numa frequência de 71,79 Hz, aqui a gente está também com 71,6 Hz, muito parecido, tá? Então dá para ver que essa curva aqui, ela já bateu muito mais do que a curva de SPL, porque aqui ficou muito igual, né? Então pode ser que realmente seja um problema de solver numérico entre as duas formas de resolver o sistema, tá? Agora vamos para a terceira curva, que é a curva da impedância vista pelo lado elétrico, ou seja, essa é a impedância complexa que o amplificador vê, certo? Vamos dar uma olhada aqui, como que ela... impedance, aqui é só o módulo da impedância, tá? Ele faz separado o módulo e fase, aqui eu tenho o módulo e fase junto. Então também, ó, aqui ele tem que começar para frequência baixa perto da resistência DC do alto-falante, né? Que eu tô com bobina, esse modelo aqui é para uma bobina dupla de 4 ohms ligada em paralelo as bobinas, né? Então a resistência DC é um pouquinho acima de 1,5 ohm. Então, 1,58 aqui. E aqui também deve estar perto disso, 1,59, tá ok? Agora o que importa mesmo é qual é o valor do pico de impedância e em qual frequência ela ocorre. Aqui a gente está mais ou menos em 16 ohms a 76,45 Hz. E aqui na nossa modelagem a gente também está com 16,6 ohms, bem parecido, a 76,7 Hz. Tá? Bom, para eu fazer essa comparação entre as duas, eu tive que acertar tudo aqui, né? Você tem que ir aqui nas propriedades, tem que definir aqui as variáveis de pressão do ar e tudo mais, tudo igual ao que você botou na simulação, né? Velocidade do ar e tudo mais. Acertar aqui também as
os extremos, né, para onde está indo, tipo assim, aonde ele inicia o gráfico e tudo mais, faz igual que está no MATLAB, tá? E, claro, aqui na área de sinal, você também tem que colocar os 20 volts que você colocou na entrada no nosso MATLAB ali, né? E zera essa resistência do amplificador como a gente zerou na nossa simulação, tá? Bom, então com isso dá para ver que a gente tem em mãos agora aqui uma metodologia para simular caixas acústicas e alto-falantes que bate com softwares que são reconhecidos, né, no meio. Qual que é a vantagem de... Bom, a vantagem de saber como é feito, acho que eu não preciso explicar, né? Saber como é feito é sempre melhor do que não saber. Mas a grande vantagem é que, por exemplo, o WinISD ele tem limitações no tipo de caixa que você pode usar, né? Então, ele vai, se não me engano, até a bandpass de sexta ordem de sintonia paralela e numa ABC. Aqui a gente pode fazer qualquer tipo de caixa, e eu vou dar exemplos mais para frente de caixas que não têm software de simulação comuns, tá? Outra vantagem que mais para frente eu vou mostrar é que no MATLAB tem como você fazer um sistema de otimização que ele começa a dizer para você quais são os parâmetros da caixa. Para que serve isso? No caso de uma caixa selada não serve para nada, porque a gente só tem uma variável para mexer, que é o volume da caixa. Para a caixa dotada a gente tem 3, que é o volume da caixa, a área de secção do duto e o comprimento do duto, ou seja, são 3 variáveis que você tem que mexer. Quando você vai para uma bandpass de quarta ordem, você passa a 4 variáveis. E quando você chega lá nas bandpass de oitava ordem, você tem tanta variável para mexer que você, assim, só mexendo no chute, tu não consegue acertar ela. Então aí é interessante a gente colocar no MATLAB uma rotina de otimização que ela vai otimizar a caixa pra gente, que é o que eu vou mostrar lá na frente. Tá certo? Isso vai ser bem interessante. Bom, a próxima o vídeo que eu vou fazer vai ser fazendo a mesma coisa que eu fiz hoje, mas para a caixa dotada, que já é um pouquinho mais difícil, tá? E a gente vai de pouquinho assim até chegar nas mais complicadas. Ok? Bom, eu vou encerrar por aqui, mas se você gostou, deixa um like aí, tá? Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse script do MATLAB. Então, basicamente, você vai ter que, com o MATLAB aberto, você vai copiar e colar e rodar. E você pode, inclusive, fazer essa comparação que eu fiz aqui, né? Só lembrando que para comparar, você tem que botar os mesmos parâmetros no programa e no MATLAB. Inclusive, os nossos fatores aqui, ó, de fator QL igual a 7, o QA igual a 100, tem que estar tudo igualzinho para bater igual tá batendo aqui, certo? Então é isso aí e até mais.